Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente e Praia Grande, e também pela TV Unisantos, o HF40 para toda a Baixada Santista. Nesta segunda-feira, início de semana, eu tenho a presença do pastor Milton, ele que está à frente da Igreja Jardim de Oração, gentilmente veio hoje ao programa. Nós vamos falar de um tema interessante. Na sexta e no sábado, a Igreja Jardim de Oração vai promover um seminário de ciências bíblicas, onde vai se estudar, se falar muito sobre a Bíblia e também discutir sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil. Nós tivemos recentemente a visita do Papa, pastor Milton, e natural se falou muito do crescimento dos evangélicos, do crescimento dos católicos, enfim, as pessoas me parece que, apesar de tudo que a gente acompanha no dia a dia, as pessoas estão em busca de mais conhecimento espiritual, não é? Importante que as religiões possam oferecer os ensinamentos, não é? Não adianta também ir só aos templos só para pedir. Também deve haver uma interação, acho que o senhor prega isso na sua igreja. Boa tarde, obrigado pela participação. Gente, sempre uma alegria, viu? Com muita alegria que eu recebi o seu convite, Augusto. Obrigado. E falar para os seus telespectadores. E, na verdade, o que a gente tem sentido é isso. Eu tenho repetido isso diversas vezes. É que, mesmo com todo o progresso da ciência, o ser humano continua sendo um ser espiritual. Ele tem sede de Deus. E aí as pessoas vão buscar em diversos caminhos, em diversas respostas que elas buscam. E a proposta da Igreja Presbiteriana, que é uma igreja reformada, é exatamente trazer o que nós cremos que a Bíblia fala a respeito dessa sede e como descendentar a alma do ser humano nos dias de hoje. Essa é a nossa proposta. Que é uma tarefa, né? Muito difícil. Hoje, qual é a avaliação que você faz quanto aos evangélicos no Brasil? Me parece que houve um aumento significativo, não é? E se tornou uma grande força. Eu acho que, com certeza, há pontos importantes que atraem a população para poder ter uma qualidade. Eu acho que a busca interior de algo maior é sempre pela qualidade de vida, né? É verdade. Você sabe que se a gente olhar um pouco para a história do Brasil, Augusto, nós vamos ver que a primeira Constituição do Brasil, de 1824, nos seus artigos primeiros, ela proibia qualquer outro culto que não fosse católico. É mesmo? Isso mesmo, está lá na história. E aí, então, houve um evento mundial que foi a invasão de Napoleão na Península Ibérica. E quando ele invade, o que acontece? Acontece que a família real, ela foge para o Brasil. Foge para o Brasil. E nesta vinda para o Brasil foi a primeira fagulha de liberdade religiosa. Quem deu proteção à família real, quando ela veio aqui em 1808 e chegou no Brasil, foram as naus inglesas. E eles assinaram um termo com o rei de Portugal dizendo o seguinte: vocês vão permitir que a gente tenha o culto que não é católico, mas pelo menos com os nossos marinheiros em terra brasileira. Aí começa um primeiro vislumbre de uma liberdade religiosa no Brasil. Então, o Brasil, de um país católico, oficialmente, ele passa com a República, né, com a proclamação da República, para uma nação, entre aspas, laica. Porque ela não é totalmente laica. E a gente pode ver isso em outro momento. Mas então,
Aí vem a minoria, as igrejas protestantes. Só que agora os protestantes são uma minoria total. Eu ia até, o senhor está falando da igreja de um país laico, recentemente, no ano passado, não tão recente assim, um promotor de justiça tinha entrado com um pedido para que os tribunais não tivessem o crucifixo, né? Que normalmente os tribunais tinham o crucifixo com Jesus, né? Que é uma imagem que os evangélicos não reconhecem, não é isso? Não apenas os evangélicos, como também os espíritas, os ateus e outros credos. Mas eu creio que o mundo jurídico encontrou uma saída que eu acho interessante e também significativa, que é o seguinte: eles entram, pelo menos a Europa fez isso, pelo aspecto cultural. Okay. Quer dizer, as bases culturais do usos país, e costumes, exatamente. não é isso? Porque até 1891, quando foi como se fala? Constituição? A Constituição, exato. A Constituição, agora já da República, o que acontece? A Igreja Católica ela recebia uma ajuda oficial do país. Entende? E aí, com essa mudança, aí cessou essa ajuda, mas os templos, os lugares, as propriedades permaneceram. Né? E recentemente, que são de uns 4 anos atrás, o Brasil assinou, agora no tempo do Lula, uma concordata com o Vaticano, e é um documento entre 2 nações soberanas, mas que não foi um tratado comercial, Augusto. Foi um tratado que muito mais de religião foi tratado do que outra coisa. E é interessante um dia a gente só debater sobre isso, que isso que foi quase que omitido na mídia. Eu não sabia desse... Mas é um tratado muito sério. Um acordo comercial. É um acordo, mais do que um acordo? Não é comercial. É um tratado em que o Brasil ele se compromete a ajudar na manutenção dos templos católicos, como se fossem históricos, nas bibliotecas. Num loteamento, por exemplo, algumas áreas seriam reservadas a uma igreja católica por lei, coisas desse tipo. Mas já foi aprovado isso? Já foi aprovado. Foi um decreto. O Lula agora... Foi concordado. Eu não sou contra... Um acordo referendado pelo Senado e pela Câmara. Acho que nós temos que... O governo não pode pender nem para um lado nem para o outro, né? Ele tem que estar... Agora, no seminário de ciências bíblicas, que vai acontecer na sexta e no sábado, na sexta-feira a partir das 7h30 da noite, no sábado das 8h30 da manhã às 5 da tarde, na própria Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, Rua Lagoas 67, no Gonzaga. Quem quiser mais informações... pode entrar em contato pelo 3289-5408 para saber maiores informações. E nesse seminário que é aberto a todos os evangélicos, sim, né? E qualquer pessoa. Porque com o crescimento dos evangélicos, até sociologicamente, os evangélicos são olhados agora como uma força de mercado, como uma força política, enfim. Então, e os evangélicos são ligados à Bíblia. O que nós vamos fazer? Nós estamos chamando doutores, professores doutores da Sociedade Bíblica do Brasil, que é entre o mundo, é a segunda maior do mundo em impressão de Bíblias. E eles vão falar da onde vem a Bíblia, os seus originais, como que a Bíblia surge e por que prefere-se esse por aquele manuscrito mais antigo. Essas opções... É um seminário bem técnico, bem acadêmico. Não é alguma coisa somente falar da Bíblia, do conteúdo, mas fala da parte técnica das Escrituras. O que acaba sendo de grande valia até para você entender né, a referência. Eu estava no intervalo, só para registrar, a Sociedade Brasileira... Sociedade Bíblica do Brasil. Perdão, a Sociedade Bíblica do Brasil... O pastor Milton estava me explicando que ela imprime muito Bíblias porque tem a melhor tradução, é escolhida como a melhor tradução. A tradução que a nossa igreja presbiteriana ela optou foi por essa que é a mais antiga, é uma revisão, é uma versão atualizada dos melhores manuscritos originais. Toda a tradução é passível de erro. Naturalmente. Porque a língua grega é muito rica, a língua hebraica é uma língua
totalmente diferente do nosso pensar que é ocidental. Então, para você traduzir para uma língua portuguesa, por exemplo, vou dar um exemplo só. A palavra amor, amor, no grego, tem pelo menos 5 palavras gregas que significam amor. Então, como você optar por traduzir amor? Você fala, eu amo meu marido. O grego jamais usaria uma palavra amor assim, genérica. Né? Eu amo meu amigo, é filéu. Eu amo minha mulher, é eros. Eu amo a Deus, é agape. Então, cada termo usado para amor, e nós traduzimos tudo por amor. Entende? Então, e tem um contexto, né? Tem um contexto. E dá uma precisão naquilo. Como em qualquer língua, né? Os americanos também têm expressões que você não consegue traduzir. É aquele sentimento cultural, né? Que não tem tradução. E deve acontecer a mesma coisa na Bíblia. A língua grega, eu falo mais da grega. O hebraico é muito bonito. É uma língua muito bonita. Mas o grego é uma coisa maravilhosa. Em termos de precisão, quando por exemplo, quando o grego queria se referir a uma coisa, imagine, dê licença aqui, imagine uma família indo fazer um piquenique, numa cesta de frutas, e a criança fala para a mãe, comeu uma banana e pedia outra banana, ela ia usar a palavra alos. Se ela quisesse uma outra fruta, ela usava heteros. Isso já bastava. Né? Aqui não, em português não. Eu falo, mãe, eu quero outra. Aí a mãe pergunta, qual filho? Qual fruta você quer? A mesma? Outra banana ou uma manga? Quando o menininho falava héteros, a mãe sabia que era outra fruta, não era outra banana. Então, esses detalhes, essas coisas assim... Você estuda o grego? Eu estudei 4 anos. 4 anos? E hebraico também, 4 anos. Meu Deus, dá uma base importante, né, para o conhecimento. Dá ferramenta... Porque a gente estuda, a Igreja Presbiteriana exige que os seus pastores fiquem num seminário, era interno também, tempo integral. Então, a gente fica durante 4 anos ali, eu fiquei em Campinas durante 4 anos estudando. Foi onde eu mais estudei, foi no seminário presbiteriano. Grego e hebraico realmente deve ser... O hebraico é uma língua bonita, porque é uma língua... Que fala, que é o som do céu, que eles dizem, né? Havinu Shebashamayim Itkadash Meha. Então, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É uma língua bonita. É uma língua que, se Abraão, lá dos primórdios da história, chegasse hoje em Israel, o hebraico israelense moderno, ele teve variações como a nossa língua, mas ele se fazia compreender. É a mesma língua. Hoje, nós não entenderíamos alguém que falasse o português de 50 anos atrás, 60 anos atrás. O vossa mercê virou o ser. Eu estou falando 60 anos, não estou nem dizendo muito. Vamos fazer imagina há 100 anos atrás, é pior ainda, né? É verdade. O farmácia com PH, né? É verdade. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com experiência e credibilidade no mercado, a Aliança Administradora oferece diversas opções em planos de saúde e odontológico, sempre em condições exclusivas para órgãos e entidades de classe como associações, sindicatos e conselhos. Para ter acesso às centenas de clínicas, hospitais e laboratórios bem pertinho de você, faça um plano de saúde com a Aliança. E isso pode ser mais barato do que você pensa. Com os planos coletivos oferecidos pela Aliança, você poderá escolher entre várias operadoras, optando por aquela que melhor atende às suas necessidades e da sua família. Você poderá fazer a sua adesão a um plano de saúde por telefone ou online. Acesse nosso site, conheça melhor os planos oferecidos pela Aliança e escolha a melhor opção para a sua saúde e para a saúde do seu bolso. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
com o objetivo de atender cada vez melhor. O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo aqui na sua TV Com, canal 11 da NET. Mandar um abraço especial, meus amigos da Ozan, 3228-8000, 3228-8000. Quem também nos apoia, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Quero mandar um abraço também ao meu amigo João do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, hoje com a participação do pastor Milton, na sexta e no sábado vai acontecer o seminário de ciências bíblicas. Maiores informações 3289-5408. O pastor estava explicando que tem mais o lado de conhecimento, né, o lado técnico de como surgiu, da onde vieram as Bíblias, as traduções, não é? Como nós já falamos um pouco, até porque as pessoas, de uma maneira geral, imaginam que a Bíblia é uma só, para os católicos e para os evangélicos. É isso mesmo, pastor? Não, a Bíblia, o Novo Testamento, sim. O Novo Testamento é o mesmo. Mas o Velho Testamento, nós julgamos que, então, ao ponto de vista, respeito, do ponto de vista católico, mas nós julgamos que a Igreja Católica ela tem 7 livros a mais. Os católicos, 7 livros a mais. Os católicos olham para mim e falam que eu tenho 7 a menos. Mas tudo bem. Por quê? Algumas razões. Aqui nós não temos. São aqueles escritos pelos discípulos, é isso? Não. Esse aqui é Novo Testamento. Nós estamos olhando para o Velho agora. Okay. Lá para o hebraico. Sim. Então, por que nós não aceitamos? A nossa opção, não falo nossa, mas dos reformadores, daqueles homens que definiram diante de Deus o cânon, que é o nome que se dá ao conjunto de livros da Bíblia, eles definiram por seguir uma linha hebraica. Em outras palavras, o Velho Testamento da Bíblia protestante é o mesmo que o judeu usa hoje em Israel, mesmo. Então, o judeu não aceita livros como Tobias, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico e Judite, coisas desse tipo que estão na Bíblia Católica. Nós não aceitamos, porque uma primeira razão técnica é que os judeus não aceitam. E por que eles não aceitam? Eles não aceitam porque originalmente esses livros não chegaram, seus manuscritos, em hebraico, mas eles vêm da Septuaginta, que é a Bíblia que foi traduzida por aqueles mais de 70 sábios lá em Alexandria. Então, essa Septuaginta é uma base inspiradora para que depois viesse a Vulgata e outros mais manuscritos usados para compor o cânon católico apostólico romano. O cânon, então, da Bíblia protestante, ele difere da católica exatamente porque ele não possui os 7 livros que nós denominamos livros apócrifos. Sim, e na opinião dos evangélicos, isso interfere no compreendimento, na compreensão da religião, sim, pastor? Alguns aí têm o mérito de conteúdo. O conteúdo, por exemplo, se nós pegarmos um livro como Macabeus, a revolta dos Macabeus foi uma revolta interessante,
é histórica, porque os judeus, Israel ficava entre uma grande nação, que era a Síria, os Seleucidas e o Egito. Quando os sírios ficavam fortes, eles atravessavam pelo território de Israel e iam bater no Egito. Quando o Egito ficava forte, ele fazia caminho diverso. Então, ele virava sempre, estava sempre apanhando. Então, os macabeus... Eles estavam no meio, né? Exatamente. Quem é? O Judas Macabeu foi um herói. Então, historicamente, é real. Mas daí, para ser inspirado, que é o que nós batemos forte, não. Por quê? Judas Macabeus, no seu livro, na última linha do seu livro, ele escreve uma frase que nós não podemos achar que isso possa vir de Deus. Eu vou citar para você. Depois que ele narra toda a parte histórica, ele chega no final, olha, bom, eu escrevi esse livro nas minhas palavras, né? Eu escrevi esse livro, se ele não foi de boa compreensão, se ele não foi muito bem escrito, vocês me perdoem, porque assim como não é bom tomar só água, só vinho, mas um pouco misturado e tal, e você quase que pede desculpa pelo conteúdo. Então, os sábios ou os estudiosos protestantes acharam que se o livro é inspirado por Deus, jamais o Espírito Santo iria colocar na mão, na boca, no coração, na mente de um homem que está sendo usado para escrever a Bíblia, ele pedir desculpa por uma coisa que Deus, que é perfeito... Colocar tanta dúvida, né? Exatamente. Colocar tanta então, dúvida. Esse é um dos pontos que nós não aceitamos, e outros, mas a questão técnica maior é a questão da origem, que não ser uma origem hebraica e vir do grego. Isso para nós é ponto decisivo. Na sexta-feira, o início às 19h30, depois no sábado, praticamente o dia inteiro, a partir das 8h30, vai até as 5 da tarde, aonde os aspectos como esse devem ser discutidos, claro, não é isso? Claro. Apresentados. Esses homens que estão lá, a maior parte é de origem luterana. Não são presbiterianos, mas são homens extremamente cuidadosos, são doutores no assunto. Mas doutor mesmo, não é doutor como título, é doutor com doutorado, né? Gente que gastou tempo, se debruçou, examinando os originais, para poder responder de maneira técnica, maneira acadêmica, vamos usar essa palavra, algumas dúvidas. Por que optou por esse manuscrito e não por aquele? Por que optou por esse caminho e não aquele? Por que essa tradução e não aquela? Pastor, para uma pessoa que não tenha tanta compreensão dessa sequência de fatos, ela vai conseguir acompanhar e entender o seminário ou tem que ter um mínimo de conhecimento? Eu acredito que os bons professores são aqueles que sabem bastante, mas principalmente sabem transmitir, né? Porque não adianta você saber muito e não conseguir transmitir. Didática, né? Exato, que era um dos grandes problemas que a gente tinha na escola, você sabe. É verdade. Todo mundo reconhecia alguém que sabia muito, mas não conseguia transmitir. Mas lá, eles, por serem também pastores, estarem acostumados a falar com todo nível intelectual de pessoas, eu creio que eles vão saber articular as ideias, as categorias, os pensamentos, a lógica, para a pessoa poder caminhar e compreender com eles. Porque são exemplos simples, do tipo que eu dei aqui. Por que eu opto por isso e não por aquilo? Então, eu acho que é por aí, viu? Eu acho que todo mundo está convidado. Até se você for lá e quiser fazer uma pergunta mais difícil, quem saiu na chuva para se molhar. É verdade. Ele fala que vai fazer um seminário de ciência bíblica, ele deve conhecer o que está falando. Né? Com certeza. Pastor, fiquei muito feliz de o senhor estar vindo aqui. Muito obrigado. Ainda mais acompanhado do meu amigo Maninho, né? O Maninho dá um prejuízo lá. Nós estávamos comentando aqui que o Maninho 70 anos inteirão, né? É impressionante. Um abraço para o grande meu amigo Maninho aí, o Maninho que sempre está atuante na Igreja Jardim de Oração, né? E com certeza uma grande conquista, viu? Porque eu sei que além do aspecto religioso, ele ajuda muito lá. Ajuda muito. O Maninho é um dos nossos valores lá, um diácono que está ali para servir. É verdade. Sabe, é um dos valores. Ele sabe disso, eu não preciso declarar o meu sentimento e o meu reconhecimento por ele como crente da igreja, mas sobretudo como pessoa.
Muito obrigado. Nós estamos encerrando o programa de hoje, agradecendo o pastor Milton, meu amigo Maninho, que também está acompanhando aqui o pastor Milton. Um abraço a todos da Igreja de Oração. Então, nesta sexta e no sábado, este seminário importante que vai... eu tenho certeza que as dúvidas, não é, sempre acometem a todos. É uma oportunidade para você, de qualquer religião, entender um pouco mais de todo este universo que é a crença em algo superior. Mais de 95% da população no mundo acreditam em algo acima do que nós vemos aqui na Terra. Muito obrigado pela sua audiência, nós vamos embora, mas voltamos amanhã, 13h30, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Uma ótima tarde, até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.